Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, o evangelista Marcos Aurélio. E já memorizamos mais um livro da Bíblia, o que estava faltando ainda para a gente colocar no YouTube para finalizar os 16, que são ao todo no meu Facebook já 16 livros da Bíblia Sagrada. É óbvio que eles não estão todos colocados de uma forma correta, mas 99% de cada livro está sendo realmente correto. Bom, meus irmãos, então algumas pequenas falhas, alguns versículos que nós acabamos não mencionando, mas 99% dos livros que o vosso irmão evangelista Marcos Aurélio cita está correto, tá bom? Sou um servo de Deus, um anônimo, mas Deus é bom e eu espero deixar um legado para a minha geração, né? Deixar um legado para outra geração, que é esse legado de memorizar a Bíblia Sagrada. É muito glorioso, é muito gratificante memorizar a Bíblia. Então eu queria deixar mais um livro da Bíblia Sagrada, que é a segunda carta pastoral de Paulo a Timóteo, na tradução João Ferreira de Almeida. Diz assim a Bíblia Sagrada: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti em minhas orações, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida em que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou o prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe a luz e a vida, a incorrupção pelo Evangelho. Por isso não me envergonho, porque eu sei, por esta causa não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo, pela qual, vamos de novo, por cuja causa, pelo qual fui feito pregador e apóstolo dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Conserva os modelos das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. E bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas prisões. Antes, vindo a ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Amém? Estamos no capítulo 1. Vamos para o capítulo de número 2. São 4 capítulos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, para que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Para que... Vamos de novo. Tu, pois, meu filho,
Fortifica-te na graça em Cristo Jesus, o que de entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis para que sejam idôneos. Sofre, pois, para que também seja idôneo para ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém militar, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e prisões como um malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos de Deus, para que também eles alcancem. Por isso tudo sofro por amor dos escolhidos do Senhor, para que também eles alcancem a salvação com glória eterna que está em Cristo Jesus. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lo diante do Senhor, que não tenham contenda de palavra, que para nada aproveitem, são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, sabendo que produzirá maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Fileto e Hermógene, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de barro e de pau, uns para a honra e outros para a vergonha, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso santificado, será vaso santo e santificado, será vaso santo e santificado, preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e a paz, e o amor com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor, e rejeita as questões loucas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhe deu o arrependimento para conhecerem a verdade, e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade dele estão presos. Tivemos só uma pequena dificuldadezinha, entre os quais foram Figelo e Hermógene, Fileto e Hermógene, só o nome desse rapaz, mas vamos para o capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, cruéis, incontinentes, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres carregadas de pecados e
e concupiscência, e levam cativas mulheres carregadas de pecado e de concupiscências, que sempre aprendem, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvaro. Tu, porém, tens seguido meu modo de ver, a minha fé. Tu, porém, tens seguido meu modo de viver, a minha fé, a minha conduta e a paciência e a longanimidade. Tais aflições sofris em Antioquia, Listra e Icônio. Quantas aflições sofri, o Senhor de todas me livrou. Porque todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste ensinado. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste, de que foste ensinado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a meninice sabe as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para conhecer a vida eterna, e que desde a tua meninice conhece as sagradas escrituras que podem te fazer sábio para conhecer a verdade em Cristo, para que seja, e que desde a tua meninice conhece as sagradas escrituras que te podem fazer sábio para conhecer para que seja salvo, para que conhecer, dependendo da tradução, que desde a tua meninice conhece as sagradas escrituras que pode te fazer sábio para conhecer a verdade que está em Cristo Jesus. Toda escritura divina é proveitosa, toda escritura divina inspirada é proveitosa, é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente, perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tivemos uma pequena dificuldadezinha, que é naquela parte que disse que desde a meninice sabe as sagradas escrituras, podem te fazer sábio para alcançar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Mas vamos lá agora para o capítulo de número 4, que é o mais árduo de todo. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas e repreende com toda a longanimidade, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo bem depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e voltou a Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para Dalmar. Só Lucas está comigo, traze a Marco e toma contigo, porque me é muito útil para o ministério. E deixei Tíquico em Éfeso, e quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de... E quando vieres, traz a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque muito resistiu às nossas palavras. Ninguém na minha primeira defesa assistiu-me, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, ao qual seja dada glória e poder. Saudai a Priscila e a Áquila, e a casa de Onesífero. Saudai, deixei Trófimo em Corinto, e Erasto em Mileto. Procura vir comigo antes do inverno. Eubulo, Lino, Cláudia e
Eubulo, Lino, Cláudio e César. Eubulo, Lino, Cláudia e Dionísio. Vamos de novo. Erasto ficou em Mileto. Procura vir comigo antes do inverno. Eubulo, Lino, Cláudia e Dionísio. E todos os irmãos te saúdam. Que o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja com todos vós. Amém? Citamos o capítulo 4. Tivemos só uma pequena dificuldadezinha. Quando a gente vai chegando ali, o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, quem seja glória e poder para todos sempre, né? Saudar Priscila e a Águia, a casa de Onesífero, né? Saudai, deixei Trófimo em Mileto e Erasto, deixei Trófimo em Corinto e Erasto em Mileto, né? Procura vir antes do inverno, Eubulo, Lino, Cláudia, né? E César, todos os irmãos te saúdam, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Aí termina, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, que a graça seja com todos, amém. Tá aí a segunda carta de Paulo ao Timóteo para os irmãos que amam a Bíblia Sagrada. Vai conferindo aí os versículos, bom? São 4 capítulos aí, vou colocar no YouTube agora para a sua meditação. Repito, sou um anônimo, estou aprendendo, não sei de tudo, sou louco pela palavra e eu vou crescer. Tenho apenas 31 anos de idade e as técnicas são essas, da repetição é a mais infalível de todas. Amém, meu irmão? Meus irmãos, Deus abençoe.